Olá, aqui é a professora Gerdine. Eu queria gravar esse vídeo, um vídeo curto, para complementar algumas características do sangue que não cabiam muito na aula prática quando a gente falou sobre esse tecido. Então, é por isso que eu falei para vocês que eu ia mandar esse vídeo. Isso aqui a gente um pouco já discutiu a questão do hematócrito, mas eu queria chamar a atenção de vocês, então, que nós temos dois tipos de exames que enfim, dentro do contexto da histologia de sangue, a gente precisa saber. Um que é o esfregaço, que foi o que a gente viu na aula prática, e o outro que é o hematócrito, que é o que a gente faz quando faz exame de sangue, né? Que também faz parte do exame de sangue, essa questão dos volumes, né? Então, a gente sabe que a maior parte do volume é o plasma, que é a matriz extracelular do sangue. 45% mais ou menos, varia conforme a espécie, mas vai ficar mais ou menos por aí, a camada de células vermelhas do sangue, de hemácias. E aí nós temos uma pequena faixinha aqui, chamada camada leucoplaquetária, que é onde ficam os leucócitos e as plaquetas, que equivale a aproximadamente 1% do volume total do sangue. E dessa forma a gente consegue investigar algumas características, algumas patologias. Por exemplo, a anemia está associada à diminuição do volume de eritrócitos e, enfim, e existem outras questões também que foge um pouco do escopo aqui nesse momento. Esse a gente já falou. Eu falei para vocês então que esse tipo de acoloração do sangue não é hematoxilina e eosina, são colorações que a gente chama do tipo Romanovsky, modificadas, como Leishman, como Ginsa, como Wright, e elas todas vão ter por característica isso aqui: elas usam eosina, contrapondo a azul de metileno, um corante básico, e os azures. Os azures, né, eles deixam roxo, eles deixam arroxeados os grânulos específicos dos granulócitos, tá? Então, assim, uma característica importante do sangue que a gente não discutiu na aula prática é a sua matriz extracelular, que é o plasma, né? Então, nós temos uma matriz aquosa, líquida, onde teremos... Então, desses 10% de elementos dissolvidos nessa solução aquosa, uma parte importante são as proteínas. As proteínas, por exemplo, as albuminas, são principalmente albuminas, elas vão ter uma função de transportadoras nesse plasma, vão transportar lipídios, vão transportar outras moléculas e vão dar o que a gente chama de pressão oncótica do sangue, que é aquela capacidade do sangue de atrair, de voltar, promover a volta do fluido intersticial. Então, por exemplo, numa deficiência de albuminas, a gente vai observar no organismo a ocorrência de um edema, porque o líquido intersticial não retorna para o interior dos vasos. As globinas, que são principalmente as imunoglobulinas, lipoproteínas, que se ligam aos lipídios, e as proteínas da coagulação, da cascata da coagulação e também da resolução do coágulo. Aí nós temos também eletrólitos, que são proporcionalmente poucos, né, 1%, mas que são bicarbonato, cloreto, sódio, todos aqueles que a gente sabe que vão estar em equilíbrio com os líquidos intersticiais, os gases, nutrientes, catabólitos, hormônios, compostos nitrogenados, enfim, todas as substâncias que precisam circular no organismo, muitas vezes vão ser transportadas no plasma, tá? A maior parte das vezes elas são transportadas no plasma, eventualmente, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio vai ser transportado ligado ao ferro na hemácia, mas a maior parte do tempo, a maior parte das moléculas vão ser transportadas no plasma. Aí, o eritrócito, eu queria falar um pouquinho com vocês, porque embora a gente olhando no microscópio seja uma célula simples, na sua simplicidade, ela tem características que são muito, muito especiais para a função que ela exerce e que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, principalmente em relação à membrana. Mas antes de falar da membrana, eu queria falar da hemoglobina. Então, basicamente, uma hemácia madura vai ser um saquinho de hemoglobina,
que é formada, que é um tetrâmero, então são 4 peptídeos, cada um deles ligado com um M, aqui está mostrando um M, que tem um ferro, 2+, que vai se ligar ao oxigênio, né? Então, esse oxigênio que vai ser levado e vai, por difusão, vai ser doado, vai passar para os tecidos, e aí a hemácia vai transportar o dióxido de carbono de volta para o pulmão. Mas vamos olhar um pouquinho aqui, ó, essa característica da membrana plasmática dos eritrócitos. Então, a gente tem, aqui está a bicamada lipídica, ela tem aqui, ó, banda 3, uma proteína integral de membrana. A gente tem também a glicoforina. Cadê a glicoforina aqui? Então, assim, a gente vai ter aqui a glicoforina, essa aqui mesmo, a glicoforina, e a gente tem essas proteínas que ficam ligando, que estão fazendo um retículo. Retículo é um nome bonito para rede, né? Que são a espectrina, que se liga nas actinas, né? A espectrina aqui fazendo essa rede, e dessa forma, com essas proteínas que se ancoram no citoesqueleto, a hemácia tem essa habilidade de fazer esse estreitamento central aqui. Qual que é a vantagem desse estreitamento central? Ela tem uma superfície, considerando seu volume total, ela tem uma superfície de contato para permitir o contato da hemoglobina com o oxigênio muito maior. Além disso, esse que a gente chama esqueleto de membrana, que ela apresenta, ela vai dar para a hemácia uma capacidade de se adaptar dentro daqueles capilares muito estreitos de uma forma muito mais com muito mais competência. Então ela consegue ter uma deformação e se ajustar depois para poder circular com uma grande facilidade por capilares às vezes muito estreitos, tá? Então a membrana plasmática embora seja uma célula simples, tem uma função única de transportar oxigênio e dióxido de carbono. A gente vai ter uma construção de um esqueleto de membrana, onde nós temos a molécula de espectrina fazendo uma malha que se liga em proteínas de membrana, como a banda 3 e a glicoforina, que vão dar essa característica desse estreitamento, desse estreitamento central, que aumenta a superfície de contato entre o oxigênio e a hemoglobina. Além disso, aqui está mostrando para nós antígenos de grupos sanguíneos definidos por carboidratos. Aqui está aquela marcação que a gente conhece, por exemplo, o sistema ABO, o sistema RH. Então, isso reflete esses açúcares aqui de superfície, tá? E eles ficam nestas proteínas também. Tá? Então a hemácia tem uma característica de membrana muito especial. Aqui eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão dos grânulos, né? Então aqui, olha só, nessa microscopia eletrônica do neutrófilo, agora falando dos granulócitos, vou fazer um parênteses aqui, todos os leucócitos têm grânulos, mas quando eles têm os grânulos inespecíficos, que são os azurófilos, que são aqueles que se coram pelos azures, esses inespecíficos, eles são os lisossomos. Então, todos eles terão tanto os granulócitos quanto os agranulócitos. E os granulócitos vão ter os grânulos específicos, que estão mais claros aqui, tá? Esses mais clarinhos, ó, os mais escurinhos, são os lisossomos, os grânulos azurófilos. E os específicos são os mais claros, tá? Que são os mais claros, que vão ter uma composição específica típica daquela célula para a função que ela exerce, tá? Aqui, os neutrófilos, como eu coloquei, tem uma grande variação entre os mamíferos, tanto que ela é também chamada, é uma célula chamada de heterófilo. Tem mais um nome que eu esqueci agora, mas é uma célula que tem uma variação maior e vai ser a defesa inespecífica para infecção, bactérias e fungos principalmente. Tá, aqui eu já falei para vocês, né, os azurófilos são os lisossomos. Nos neutrófilos, o que a gente vai encontrar nos grânulos específicos? Veja, os específicos são os que a gente não enxerga bem aqui na microscopia eletrônica, tá? O que tá fácil de ver são os lisossomos. Então, são desenvolvidos na digestão de micro-organismos, fosfatase alcalina,
colagenase, lactoferrina, lisozima, lipocalina. Essa lactoferrina quela o ferro aí dessa forma, tirando o ferro, que é importante na sobrevivência dos micro-organismos. A lisozima quebra a parede de fungo principalmente, vai então também neutralizar um fator de patogenicidade desses micro-organismos. E eu queria chamar a atenção aqui para uma outra característica. Olha, essa fosfatase aqui, lembrando, fosfatase tira fosfato, né? A fosfatase alcalina é do grânulo específico. Agora, os lisossomos, vamos lembrar que os lisossomos são ácidos, né? Eles têm um pH em torno de 5. Ele vai ter fosfatase também, mas é ácida, tá? Então, as enzimas típicas dos lisossomos, elas estão ativas em pH mais baixo, tá? É diferente dos grânulos específicos. O eosinófilo é um outro tipo de granulócito, ele é mais raro, ele tem menor quantidade do que o neutrófilo. E olha só, eles fagocitam e eliminam complexos antígeno-anticorpo e também fazem fagocitose desse tipo de estrutura, complexo antígeno-anticorpo, e também fazem a defesa de parasitas. Mas assim, eles não fazem a fagocitose dos parasitas, fazem fagocitose só de complexo antígeno-anticorpo. No entanto, como que eles vão ajudar? Eles liberam moléculas como interferons, leucotrienos e interleucinas, que são moléculas que são imunoativas, elas são imunomoduladoras. Então, elas vão atrair, vão chamar outras células do sistema imune para participar de uma defesa imunológica, tá? Então, esses grânulos, olha só, esses grânulos são diferentes, tá vendo aqui? Eles têm uma parte mais densa, interna, e uma parte mais elétron clara, mais externamente. Então, proteína básica principal está localizada nessa parte mais elétron densa, e na parte mais externa dos grânulos específicos dos eosinófilos, a gente vai ter ribonucleases como a proteína catiônica e a neurotoxina, tá? E a peroxidase eosinofílica também, ok? E aí aqui a gente está vendo na microscopia eletrônica, aqui a gente vê o aspecto de um eosinófilo em microscopia de luz. Vejam como os grânulos específicos eles se sobrepõem muito aos grânulos inespecíficos, eles se coram por eosina. O basófilo, ele vai ter agora duas características importantes, né? Então, ele é uma célula rara que vai possuir grânulos ricos em mediadores de reações alérgicas, principalmente heparina e histamina. Tem outros, mas esses dois são os principais. E na sua membrana, ele tem receptores para IgE. Então, o que acontece? A gente até discutiu um pouquinho sobre ele quando a gente teve a aula de tecido conjuntivo propriamente dito. Quando ele está sensibilizado, quer dizer que alguma outra célula produziu anticorpo do tipo IgE, essa IgE se gruda no receptor de membrana. E aí o que vai acontecer? Essa célula vai ficar sensibilizada. Ela fica sensibilizada e aí quando acontece de entrar em contato com o antígeno específico daquele anticorpo, ela vai degranular, ela vai liberar heparina e histamina, assim como a gente viu no mastócito. O mastócito também faz isso, e vai dar uma reação imunológica, né? Então é o que a gente chama de hipersensibilidade imediata. Aí nós temos os linfócitos que são do tipo T, que amadurecem no timo, o tipo B, que vai formar o plasmócito, que produz anticorpos, e o tipo NK, que vai participar de uma vigilância contra tumores e vírus. E temos o monócito do sangue, que a gente já conhece bastante, né? Porque o que acontece? O monócito é uma célula imatura. É a única célula que está migrando no sangue, que está sendo transportada no sangue e ainda está na sua forma imatura. Ela vai passar para os tecidos e nos tecidos ela vai se tornar fagocitária e muitas vezes vai mudar de nome, né? Passa a ser o macrófago ou o osteoclasto, ou vai ser a célula da glia, a micróglia, né? Dependendo do lugar onde ela vai, célula de Kupfer no fígado, mas todas elas são do que a gente chama de sistema mononuclear fagocitário,
Antigamente, e tem livro que ainda chama assim, a gente chamava de sistema histiocitário. As plaquetas, que a gente também viu no microscópio, que tem aquele aspecto mais poligonal, de oval a poligonal, mais quadrado, mais triangular, que a gente observa que na periferia mais clarinho e na parte mais central tem grânulos e que vai participar da formação do coágulo num evento de hemorragia, de rompimento do vaso sanguíneo. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês que a plaqueta, ela tem então uma região mais externa, mais clarinha, e uma região mais interna. Na parte cortical, olha só, a gente vai ter um sistema canalicular aberto. O que significa isso? Significa que tem dobramentos de membrana aqui, como se fossem ondas de membrana, assim, franjas de membrana. Associado a esse sistema canalicular aberto, a gente vai ter um feixe marginal de microtúbulos, microfilamentos e miosina, e filopódios ricos em glicoproteínas e glicosaminoglicanos na parte externa. O que isso significa? Isso significa que nós temos toda uma rede aqui que vai favorecer, em caso de formação de um coágulo, que essa plaqueta se espalhe. Ela pega ela faz esses prolongamentos, esses filopódios se espalharem para fazer realmente uma malha, uma rede que vai formar um coágulo. E aí na sua parte mais interna, ela vai ter esses grânulos de diferentes tipos, alfa, gama, lambda. O lambda é o lisossomo, que a gente já conhece, com aquelas dezenas de enzimas com capacidade de degradar diversos tipos de biomoléculas. Os delta, que vão ter ATP e serotonina. E os alfa, que vão ter fibrinogênio e fator de crescimento de plaquetas, que vão fazer o quê? Vão promover a formação do coágulo, vão fazer com que haja a agregação entre essas plaquetas e a gente vai observar a formação do coágulo. Tá? Então, isso fica na parte mais interna da plaqueta. Uma outra característica importante é que nos mamíferos a gente tem, agora falando especificamente da variação entre os bichos, né, que a gente não tem essa variação nas nossas lâminas. Então, a principal variação que todo mundo aqui tem que saber é que em répteis e aves, aqui eu só tenho ave, né? Mas répteis também. O eritrócito, ele é oval e ele tem núcleo. A gente só observa... Aqui tá, tem um réptil aqui. A gente só vai observar a perda do núcleo nos mamíferos, tá? Então, a gente vai ter um eritrócito oval com presença de núcleo em répteis e aves. E a gente observa também uma diferença grande em relação aos neutrófilos. Eles podem variar mais de forma. As outras células, de forma geral, têm suas variações, mas variam menos, são mais parecidas. E aí, nessa tabela aqui, a gente pode comparar um pouquinho as diferenças, né, características de diferentes tipos de células no sangue em mamíferos. Aqui, veja, eu coloquei algumas espécies, né, a gente poderia ampliar isso infinitamente se a gente for pensar em animais silvestres, mas eu precisava chamar a atenção de vocês. O meu objetivo com essa tabela era mostrar o seguinte: para algumas espécies, por exemplo aqui o basófilo, o linfócito, para algumas espécies os linfócitos dentre os leucócitos serão a célula de defesa mais predominante, que é o caso, por exemplo, das aves, que a gente vai ter as aves e nos bovinos, tá? Agora, em outras espécies, como nos primatas, por exemplo, a gente vai ter que os neutrófilos, os granulócitos neutrófilos, por exemplo, nas felinas, na canina, na humana também, na equina, a gente vai ter uma predominância dos neutrófilos como sendo a célula, o leucócito mais presente no sangue, tá? Então, isso vai variar. Então, ou vai ser linfócito ou vai ser neutrófilo, que é a célula predominante conforme a espécie, mas nunca serão outros, ou é o neutrófilo ou é o linfócito que vai estar predominando em determinadas espécies. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a medula óssea hematógena, ou seja, a medula óssea vermelha. Antes de falar da medula óssea vermelha, eu preciso lembrar que existem dois tipos, né? A vermelha e a amarela, sendo que a amarela a gente não vai discutir porque é tecido adiposo branco, aquele o uninuclear, o
corrigindo, né? Então, o mais comum é esse aqui, a medula óssea amarela tecido adiposo unilocular, que conforme o animal vai envelhecendo, vai se tornando mais frequente. E a medula óssea hematógena, que é chamada de medula óssea vermelha pela grande quantidade de eritropoese, de eritrócitos, de precursores de eritrócitos, ela fica avermelhada, vai ser então a que a gente vai falar agora, tá? Bom, primeira coisa, então, a gente vai ter que é um órgão difuso, ele é gelatinoso, que vai ser armazenado no canal medular dos ossos longos e cavidades de ossos esponjosos ao longo da vida, vai ocupando cada vez menos espaço, e mesmo onde a gente encontra a medula óssea vermelha, a gente vai ver que muitas vezes tem tecido adiposo branco, né, tecido adiposo unilocular intercalado ali com a medula óssea vermelha. Um conceito importante, né, quando a gente pensa nas células tronco, quando a gente pensa na hemocitopoese, a gente tem que pensar nas células tronco, que são muito famosas hoje em dia, né? E células tronco, elas têm uma característica de potencialidade, né? Então, por isso que eu coloquei isso aqui, né? Então, as células tronco apresentam por característica autorrenovação, ou seja, ela pode dar origem a ela mesma, mantendo a sua, por assim dizer, juventude, ou seja, ela tem essa característica de ser eterna, né? Ela gera ela mesma, ela parece que não tem um limite de mitoses, como acontece no nosso corpo, parece que as células têm um limite de número de mitoses que ela pode fazer, mas a célula tronco foge dessa limitação. E ela também pode se diferenciar e dar origem a diferentes tipos celulares. E aí ela se torna mitoticamente limitada. Então, conforme ela vai se especializando, aí sim ela vai perdendo a aptidão de se dividir indefinidamente e eternamente, percebe? Então, a diferenciação tira da célula a competência de se dividir, a potencialidade e a capacidade de se dividir indefinidamente. Bom, então assim, a potencialidade das células linfóides e mieloides, tá? Então, eu já volto nessa questão da potencialidade. Então, eu tenho células tronco multipotentes, que vão dar origem a células tronco pluripotentes, que são as células linfóides e mieloides. Então, eu tenho uma célula original, uma única, a inicial, que vai dar origem a duas linhagens. Essas linhagens vão ser das células linfóides e das células mieloides. Então, a potencialidade das células linfóides e mieloides é menor do que a das células pluripotentes, que é aquela original que vai ficar se replicando e que se divide muito pouco. Basicamente, na medula óssea, ela vai se dividir e dar origem a ela mesma ou a uma célula linfóide ou a uma célula mieloide, tá? E aí, mas por que ela faz isso? Por que ela decide? O que faz ela decidir se ela se divide e fica igual ou se ela se divide e vira uma célula linfóide? São fatores, é o que a gente chama de fatores estimuladores, fatores de crescimento e diferenciação, que fazem com que essas células entendam que elas precisam dar origem às células mais especializadas, tá? Aqui eu coloquei bem genérico, interleucinas, citocinas, CSF. Esse CSF é um acrônimo em inglês para fator estimulador de colônias. Colônias de quê? Colônias de células que estão em desenvolvimento, em diferenciação. Como a gente vai ver na medula óssea, elas ficam dessa forma, elas ficam em nichos, né, em grupos dentro da estrutura da medula. Eu vou primeiro falar disso aqui da medula óssea vermelha e depois eu volto no slide anterior. Então, vamos entender aquilo que a gente já viu no microscópio, né? Vamos voltar lá, lembrar do que a gente viu dentre as traves do osso esponjoso. Aí, eu preciso lembrar do que eu falei, medula óssea não é tecido ósseo. Muito cuidado com isso. Medula óssea é tecido hematopoético. Ele tem uma natureza mais parecida com a do sangue do que com a do osso, tá? Lembrem-se disso. Então, o que a gente está vendo aqui? As setas estão apontando para nós, os capilares sinusoides. Esses capilares sinusoides, eles vêm de arteríolas e de arteríolas que vão vir do tecido ósseo, do endósteo, viram capilares aqui, aí eles vão se anastomosar e formar vênulas que vão sair, essas vênulas formam veias que saem do tecido
da medula óssea e vão drenar em veias que vão para o sangue venoso, tá? Então, esse tecido gelatinoso aqui, ele é rico em fibras reticulares, também tem colágeno tipo 1, mas tem bastante colágeno tipo 3 e células reticulares que vão dar sustentação. Então, tem outras células, tá? Também vai ter macrófagos, vai haver outras células aqui entre as células reticulares, mas a mais importante são as células reticulares. Então, na sua matriz extracelular, a gente vai encontrar aqueles componentes que a gente já estudou em lâmina basal, exceto o colágeno aqui é do tipo 3, e fibronectina, laminina, proteoglicanos, tenacina, tem várias outras moléculas aqui que também fazem parte desse ambiente gelatinoso que vai suprir, que vai dar, por assim dizer, uma agregação de água para que essas células que estão em desenvolvimento possam receber os fatores de crescimento, os fatores estimuladores para o seu desenvolvimento, percebem? Então tem que ser um ambiente aquoso que dê mobilidade para essas células e também para as moléculas poderem se ligar aos receptores de superfície para promover, para provocar o amadurecimento das linhagens, tá? Os tipos celulares se organizam em micro-regiões. Então, funciona mais ou menos assim, a gente vai ver cada grupinho, né, amadurecimento de linfócitos, amadurecimento de eritrócitos, amadurecimento de granulócitos em micro-regiões, tá? Micro-regiões, eu escrevi errado aqui, tem um R a mais, micro-regiões. E que mais? E também ocorre, como eu falei antes, tinha macrófagos, né, também pode se destruir, fagocitar hemácias senescentes nesse tecido, mas agora a gente não vai focar nessa parte de recaptação de hemácia, vamos focar na produção. Um outro conceito importante aqui, os fatores de crescimento, que eu não vou, ninguém precisa saber deles agora, digo assim, de forma específica. Eu queria dar um exemplo para vocês do que são esses fatores de crescimento. São moléculas que são produzidas por alguém, né? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. IL-3. IL-3 vai ser produzido pelos linfócitos T. Então, linfócito T, que é uma célula que a gente diz que é o maestro da resposta imune, que monta a resposta imunológica do organismo, vai produzir IL-3. Esse IL-3, produzido pelos linfócitos T, que estão no organismo, cai na circulação, chega na medula óssea e vai provocar o quê? Um amadurecimento da linhagem mieloide. A gente já vai estudar, vou mostrar para vocês o que é a linhagem mieloide. A eritropoetina produzida por células que estão no interstício renal, o rim produz, então, cai na circulação, chega lá na medula óssea, vai provocar o quê? O amadurecimento das hemácias. E existem várias outras moléculas que, inclusive, muitas nem estão nessa tabela aqui, tá? Então, é só para dar um exemplo para vocês de que existe alguém que está produzindo essa molécula e ela vai estimular outras células a amadurecer. Então, vamos agora naquela tabela linda, né, para a gente entender a matemática desse negócio aqui. Então, eu tenho uma célula pluripotente. Essa célula pluripotente aqui, pluripotente hemocitopoética, ela vai fazer mitose. Ela pode fazer mitose e ter três opções. Ou ela vai fazer mitose e dar origem a duas dela mesma, igual, aquela que eu falei que ela pode ficar eternamente fazendo isso, uma célula altamente indiferenciada, com uma grande potencialidade. Ou ela pode se dividir e dar origem, por exemplo, a uma dela mesma e uma um pouquinho diferente, que é uma célula multipotente linfóide. Essa aqui vai dar origem a essa linhagem aqui, todas essas células que estão aqui. Ou ela pode se dividir por mitose, dar origem a duas, uma dela mesma e outra da linhagem mieloide, tá? Então, veja, aqui então, a partir da célula pluripotente, nascem as células multipotentes. Então, são duas grandes linhagens que a gente vai ter na medula óssea hematógena, tá? E embora eu tenha colocado outros slides mostrando para vocês o amadurecimento, é só esse grande panorama que eu quero que vocês saibam que é importante a gente, nesse momento, ter conhecimento. Então, dentro da linhagem, olha só, aí a gente vai ter esses célula multipotente que vai dar origem aos blastos.
Blasto, esse sufixo blasto identifica uma célula que está fazendo muita mitose, né? Que essa vai chegar nessa aqui, os blastos. Então, aqui o que a gente tem? Vamos pegar a primeira linhagem linfóide. A célula multipotente linfóide vai se dividindo e vai dar origem, ou as células progenitoras da linhagem B, linhagem T ou NK. Veja que a célula progenitora, ela já apresenta um comprometimento. O que é esse comprometimento? Ela perde a potencialidade e se torna específica de uma linhagem. Então, a célula progenitora do linfócito B só vai dar origem a plasmócito, que é depois que o linfócito B amadurece. A célula progenitora do linfócito T vai dar origem aos linfócitos T que a gente vê circulando no sangue, e NK a mesma coisa, tá? Então, essas células progenitoras, que já estão comprometidas com a linhagem, continuam fazendo mitose e vão dar origem aos blastos, linfoblasto tipo B, linfoblasto tipo T e NK, que vão dar origem subsequente às células estas que não vão se dividir, tá? Na verdade, o linfócito T, ele vai amadurecer, aí ele ainda vai migrar para... Ele vai terminar a sua maturidade, o seu amadurecimento no timo. A gente vai estudar isso quando a gente for na aula de sistema linfático. Então, por enquanto, eu não vou aprofundar muito nessa questão. Vamos voltar agora aqui para a linhagem mieloide. Na linhagem mieloide, essa célula vai se dividir, pode se dividir e dar origem a duas linhagens. Ou ela vai dar origem à célula precursora de eritrócitos e megacariócitos, isso aqui, ou ela vai dar origem a essa célula aqui, que vai dar origem aos granulócitos e monócitos, tá? Essa célula precursora de granulócitos e monócitos. Então, essa linhagem aqui vai dar origem ao eritroblasto, que vai dar origem às hemácias, e ao megacarioplasto, que vai dar origem ao megacariócito, que todo mundo aqui viu na lâmina, porque ele é uma célula que vai, digamos assim, entrar em ciclo celular várias vezes, vai se tornar poliploide, mas não vai se dividir, vai ficar uma célula muito grande que vai soltando pedaços do seu citoplasma e da sua membrana na corrente sanguínea para dar origem às plaquetas. Enquanto que os eritrócitos vão entrar numa outra, o eritroblasto vai entrar numa outra linha de amadurecimento para perda do núcleo, e aí a célula madura cai na circulação para transportar, repleta de hemoglobina, vai transportar oxigênio. Aqui, nessa outra linhagem dos granulócitos e dos monócitos, a gente vai ter então a célula progenitora dos monócitos, que vai dar origem ao monócito, lembrando que é a única realmente imatura que vai circular no sangue. E a gente tem a progenitora de neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que vão dar origem a essas células do sangue, tá? Então, assim, é esse panorama que eu gostaria que vocês guardassem na nossa disciplina. O que eu vou falar agora é só para dar um panorama geral. Vejam, a gente tem aqui, eu mostrei para vocês os fatores de crescimento que atuam no desenvolvimento, mas para liberar no sangue existe um outro tipo de molécula, que é o que a gente chama de fator de liberação. Então, para que essas moléculas acham uma pulsão, que elas é um pulso mesmo, que elas sejam jogadas na corrente sanguínea, tem que haver o estímulo dos fatores de liberação, que são moléculas que induzem as células a entrarem na luz nos sinusóides. Um exemplo muito importante são os glicocorticoides. Vocês vão usar muito essa característica dos glicocorticoides na clínica. Aí aqui, a gente não vou discutir, é só para mostrar para vocês então que do proeritroblasto, passando para o eritroblasto, a gente vai passar o reticulócito, vai chegar na hemácia sem o núcleo. Os granulócitos, o mieloblasto vai dar origem ao promielócito de cada tipo, que vai por sua vez dar origem à célula madura. O megacarioplasto, que vai fazendo mitose, muitas mitoses endógenas, né? Na verdade não é mitose, eu falei errado. Ela entra em ciclo celular e duplica o seu DNA, mas não divide, né? Então ele vai ficar com um núcleo muito grande e vai ser uma célula muito grande que vai soltar pedaços que vão formar as plaquetas. Os linfócitos, não vou falar muito agora, depois a gente volta, porque na verdade depois eu preciso voltar nisso na aula de sistema linfático.
os monócitos, e é isso, tá, meninos? Que eu queria que precisava fechar com vocês. Obrigada.